Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 23 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem falamos da carta de 1 Pedro e hoje vamos falar de 2 Pedro. 2 Pedro foi escrita, Paulo já estava próximo da sua morte. Então, a carta de 2 Pedro, ela tem uma característica como se fosse, as últimas considerações de Pedro, um testamento à igreja. E ele vai falar de coisas mais profundas, na 1 Pedro, nós vimos muitos conselhos à vida prática, e no segundo livro, na segunda carta, nós vamos ver assuntos mais profundos. Olha só, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que convosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há neste mundo. Por isso, vós, reunidos, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, faze com que não sejais nem inativo e nem infrutíferos. E olha só, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação. A eleição, porquanto procedente assim, não tropeçais em algum tempo. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ele vai agora descrever os motivos pela qual ele resolveu escrever a segunda carta. Por esta razão, sempre estarei pronto para vos trazer, lembrando acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, porquanto nesse tabernáculo despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Então Pedro estava ciente de que estava próximo, era chegado o tempo dele, a morte dele. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olha que segredo aqui. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo.
né? Então, ou seja, então eu vou diligentemente escrever esta carta para que mesmo depois de eu ter lido, vocês possam continuar conservando a lembrança de tudo. E aí ele fala: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventada, mas vós mesmo fostes testemunhas oculares da majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra, glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Santo Monte. Olha só, né? Isso está registrado em Mateus 17:1, em Marcos 9:2, Lucas 9:28. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, até que o dia clareie e as estrelas da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aí ele vai falar dos falsos mestres, né? E do seu caráter, obras e o justo castigo. No capítulo 2, isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa delas eles está inflamado em seus caminhos. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, Deus não poupou um anjo quando este pecou, antes precipitou no inferno e o entregou o abismo das trevas reservado para ele no juízo? Se não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez livrar o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, então, né, coisas que nós já conhecemos, Gênesis 6, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este juízo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar à provação os piedosos e reservar sob castigo injusto para o juízo de Deus, né? Então ele vem relatando fatos antigos que nos mostrava as obras e os castigos, as consequências, né? Então ele vai relatando que nem mesmo nos tempos antigos foram poupados, da mesma forma não serão poupados nesse presente século. E por fim, o capítulo 3, ele vai falar da vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que antigamente
anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como dos mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelo vosso apóstolo, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esqueceram que ao longo do tempo houve céu, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está falando do dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo, destruição do homem ímpio. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam ser ela demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão, estrepitoso estrondo, né? Um estrondo muito forte. Elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser, e assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e em piedade, esperando, apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, as quais habitará a justiça. Por esta razão, pois, amado, esperamos estas coisas. Empenhai-vos em ser achados com ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis, tendo por salvação a longanimidade do vosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo, que escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, que não suceda que, arrastando pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.